Olá a todos, bom dia, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler Mateus capítulo 21 do verso 2 e vamos conferir com Marcos capítulo 11 verso 2 e Lucas capítulo 19 do verso 30. Foram dois os jumentos envolvidos na entrada triunfal ou foi apenas um? Quando Jesus adentra em Jerusalém em cima de um jumento, cumprindo exatamente o texto de Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz lá em hebraico: Baru atah Hasher Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Foram dois jumentinhos ou foi um jumento só? Porque Marcos e Lucas se diferem de Mateus se eram exatamente um ou se eram dois. Então o relato de Mateus registra que Jesus solicitou a dois discípulos que fossem à vila e pegassem dois jumentos. Mas conforme Marcos e Lucas, ele solicitou que os dois discípulos pegassem apenas o jumentinho. Bom, eram dois jumentos ou era um jumento? Então, as pessoas dizem que as escrituras contêm esse tipo de contradição, né? Nós temos que entender como os relatos foram transmitidos até nós. Uma coisa muito interessante é como tratamos a questão da literatura, seja ela do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, como ela foi relatada. Se ela foi uma narrativa siacrônica ou foi uma narrativa diacrônica, né? A narrativa diacrônica vem do grego dia, que é por meio, por causa, através, né? E siacrônica quer dizer que aquele registro foi, vamos dizer assim, foi visto, né? Foi testemunhado pela pessoa. Então, os dois animais estavam envolvidos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, na verdade, foram dois, não foi um. Eu vou lhe explicar o porquê disso aí, por que Marcos apenas e Lucas apenas mencionam um jumento e Mateus refere-se ao jumento, tá bom? Então, os dois animais estavam envolvidos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E não há erro nos relatos, porque Marcos e Lucas mencionam apenas o jumentinho, em grego polos, tá? E Mateus refere-se ao jumentinho, polos, em Mateus capítulo 21, do verso de número 5, a sua mãe. Então a passagem de Mateus destaca o cumprimento literal da profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, que afirma: eis aí te vi o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então Zacarias capítulo 9, verso 9 diz que aí vem o teu rei humilde montado em um jumento, num jumentinho. Então, o trocadilho de palavras está exatamente nisso aqui, em polos e polos, tá? A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, usa a mesma palavra para jumentinho, polos, usada no Novo Testamento, tá? Mas Mateus afirma literalmente uma única vez, tendo os discípulos postos em cima dos animais as suas vestes. Olha que coisa interessante. Mateus afirma literalmente uma vez, tendo os discípulos postos em cima dois animais, as suas vestes. Então ele usa aqui a questão do plural, não do singular. Então Jesus montou sobre elas, ou seja, as suas vestes. Então o trocadilho de palavra está exatamente aqui, né? Suas vestes, então está se referindo a dois jumentos? Não, está se referindo somente a apenas um jumento. O plural aqui está não no animal, mas e sim nas vestes. Os discípulos pegaram as suas vestes e colocaram sobre um único jumento. Então o evangelista não diz que Jesus cavalgou sobre os dois jumentos, a mãe e o jumentinho. Ele afirma apenas que sentou-se sobre as vestes, no plural, em que os discípulos tinham colocado sobre os animais.
talvez tenha colocado algumas vestes na mãe e outras no jumentinho. E talvez Jesus tenha se sentado sobre aquelas vestes que estavam sobre um único jumento. O fato é que o texto de Mateus simplesmente não diz em qual dos dois animais Jesus se sentou. Marcos e Lucas mencionaram em que animal Jesus montou, ao passo que Mateus mencionou a presença da mãe do jumentinho. Ela pode ter sido necessária por ser um animal muito jovem. Em Marcos capítulo 11, do verso de número 12, afirma que ninguém tinha montado naquele jumentinho e que ele estaria levando um passageiro em meio a uma barulhenta multidão. Então, quando as pessoas gritavam, Baru, Atah, Hashem, Hashem Adonai, bendito aquele que vem no nome do Senhor, talvez seria necessário levar a mãe do jumento para que ela pudesse acalmar o filhote e não criar aquele, vamos dizer, que a gente fala muito aqui no Rio de Janeiro, aquele burburinho, né? Aquela gritaria, aquela comissão de emoção, e talvez fizesse com que o animal se estressasse ou acontecesse até um acidente. Então, na verdade, foram levados a mãe para poder acalmar o jumentinho. Então, na verdade, Jesus, ele montou em cima de um jumento, tá? Ou de um jumentinho, e foi levado o outro animal para acalmá-lo. O plural ali se dá pelas vestes que foram colocadas sobre os animais, tá bom? Não quer dizer que Jesus montou sobre os dois animais. Ali apenas um chamado trocadilho. Isso acontece muito no texto do Novo Testamento e no texto do Antigo Testamento também. Então espero que você tenha gostado dessa gravação, dessa aula. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, tá bom? E nos vemos então numa próxima aula. Eu tinha deixado de fazer alguns vídeos há alguns dias atrás, estava com alguns problemas técnicos aqui, também estava sem tempo de fazer alguns vídeos, mas agora eu estou retornando novamente aqui com essa série, tá? Que o pessoal tem gostado bastante aí, tá bom? Então, na próxima aula então nós vamos falar então um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Nós estamos mesclando entre o Antigo e o Novo Testamento ali. Uma vez eu faço um pouquinho de cada matéria ali, tá bom? Seja do Novo, seja do Antigo, a gente sempre traz esse tipo de referência bíblica ali, tá bom? Aí agora você já sabe que Jesus montou somente no jumento, e as vestes foram colocadas sobre os jumentos, em cima dos dois e não de um, tá bom? Muito obrigado então pela sua atenção, nos vemos então na próxima aula e tchau, tchau.